Olá, meu nome é Alfredo, eu sou psicólogo e este é o canal Rolou Insight. Hoje a ideia é mostrar para você como conseguir um insight a respeito da verdade, ou seja, como falar a verdade para as crianças e também para os adultos, a fim de que você consiga exprimir aquilo que você deseja e necessita de forma positiva, clara e assertiva. Primeiro a gente precisa entender um pouco o que é uma criança. Uma criança é um indivíduo, é um ser, mas é um ser que ao nascer é puro inconsciente, ou seja, é um indivíduo que não tem efetivamente consciência do que está acontecendo com ele, ele apenas sabe que está vivo, sabe que há uma existência, ele respira, ele pulsa a vida, mas ele ainda não tem os mesmos mecanismos do adulto de consciência, de noção, de julgamento, de avaliação, todos esses filtros psíquicos que os adultos têm. Portanto, quem faz esses filtros para ele são os pais, mãe e pai, certo? De que forma isso deve ser feito? Falando-se a verdade. Até os 3 ou 4 meses de idade, o bebê tem a capacidade de entendimento, o que a Françoise Dolto, que é uma psicanalista francesa, designou como intuicional, ou seja, o bebê entende de uma forma mais profunda aquilo que está sendo comunicado a ele, aquilo que está vivendo em torno dele, de uma forma inconsciente, profunda. Depois disso, ele começa a desenvolver os seus filtros psíquicos. Então, nesse período é muito importante que se comunique com a maior verdade possível com a criança, que não se finja, que não se diminua o valor daquilo que está acontecendo com a criança e também com os pais, que não se esconda o que acontece. Claro que a verdade precisa ser dita de uma forma simples, clara, mas deve-se evitar desde sempre falar com a criança como se ela fosse um bebê. Porque, por exemplo, quando a criança começa a desenvolver a linguagem, o que acontece? Por exemplo, quando ela vai falar uma palavra, cavalo, por exemplo, pode ser que a criança demore muito tempo para aprender a falar a palavra cavalo, porque não é realmente uma palavra fácil de se falar. Mas ela vai falar dadal, caval, calá, cagal, calau, certo? Ela vai falar e até ela vai utilizar expressões realmente que vão parecer muito engraçadas e que vão se associar com outras palavras e tal. O que acontece? Os pais acabam, em vez de continuar falando a palavra corretamente, acabam achando bonitinho e repetindo a palavra que é dita de forma errada. Isso gera internamente na criança uma indignação muito grande, porque ela acredita que esteja falando certo, mas os pais acabam descaracterizando a palavra certa e aceitando o erro, e aí isso confunde a criança. E é a partir daí que o indivíduo começa a flexibilizar a noção do que é verdade na sua vida. Porque é como se ele estivesse silenciosamente dizendo, por favor, me ouça, me diga o que é verdade na vida. E isso é um exemplo de uma palavra que está sendo dita. Agora, imaginemos as situações pelas quais a família passa e que o bebê está inserido, o quanto os pais evitam dizer a verdade para as crianças sobre o que está acontecendo com eles. Sobre vida financeira, amorosa, familiar, espiritual, enfim, em todos os contextos, é uma característica muito comum nos pais evitarem a verdade para os filhos. Então dizem qualquer outra coisa, estão contando mentiras a fim de proteger a integridade emocional, psíquica e até mesmo física da criança, mas não sabem que é exatamente isso que as está prejudicando, porque as crianças crescem muito confusas com o que é verdade e com o que é mentira. Ao passo que se desde sempre os pais colocassem no dia a dia da criança, com palavras simples, a verdade sobre o que as rodeia e as legitimasse como indivíduos, ou seja, indivíduos que merecem uma linguagem própria para eles e não uma linguagem de bebê ou desmerecendo ou achando que ele não vai entender aquilo que está acontecendo,
as crianças poderiam crescer muito mais donas de si mesmas, muito mais apropriadas do mundo, das características do planeta, enfim, e da vida, né, no dia a dia, da vida de relação, e estariam muito mais preparadas para desenvolver a ética e a verdade no seu dia a dia. Isso mostra o quanto as crianças, após crescerem, se tornam adultos que têm uma ética relativa, que aceitam a mentira como uma moeda de troca, que passam a esconder aquilo que desejam, que necessitam, esperando que o outro, de alguma forma, adivinhe. Então, para que sejamos adultos que sabem se comunicar efetivamente naquilo que precisam, nós precisamos desenvolver a verdade. Para desenvolver a verdade, nós precisamos ter noção de quais são os nossos desejos e necessidades. E para fazer isso, nós precisamos de muita reflexão a respeito de nós mesmos, de muita percepção de quem somos, de autoconhecimento, para que nós possamos entender os nossos sentimentos decorrentes de cada situação pela qual passamos e por trás desses sentimentos entendermos quais são as nossas necessidades ou desejos, certo? Mas com muita clareza, fazendo realmente uma introspecção para que nós possamos entender isso, porque a chave está aqui. Uma vez que entendemos as nossas necessidades diante de uma determinada situação, nós podemos aprender a pedir aquilo que desejamos, a buscar aquilo que desejamos, como nos foi privado quando éramos crianças. Porque pedíamos, falávamos, expressávamos e os pais ou os adultos entendiam de outra maneira. E isso não significa que os pais são os culpados, porque a gente precisa diferenciar culpa de responsabilidade. Os pais sempre acreditam que estão fazendo o melhor, por conta disso são responsáveis. Agora, ninguém tem culpa de nada, ok? Então, precisamos aprender a exprimir aquilo que nós efetivamente necessitamos e desejamos de forma positiva, colocando a responsabilidade sobre nós, mas solicitando mais cooperação e menos competição ou menos cobrança. Ok? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!